Bem, pessoal, bom dia. Sou a professora Cristiane e a nossa aula é sobre os tipos de rochas, certo? E aí eu pergunto para vocês, o que são rochas? Rochas, elas são esses agregados naturais de minerais e que são formados por diferentes substâncias, né? Eu posso até citar que a substância ela pode ser de origem orgânica. E aí temos essas rochas em toda a superfície do nosso planeta, como por exemplo, temos as rochas na formação dos vulcões, dentro dos vulcões. Podemos encontrar rochas, essa formação de rochas em montanhas, no fundo dos mares. Existem grandes rochas turísticas, né? Um dos exemplos das rochas turísticas é nessa imagem que eu trouxe, é o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, certo? E aí eu pergunto para vocês também, e essas rochas no nosso cotidiano, como é que elas se comportam? Como é que a gente consegue identificar essas rochas no nosso cotidiano? Eu trouxe essas imagens para que vocês entendam. Aí eu tenho a primeira imagem de uma estátua, que ela é feita de mármore. Então, não é o mármore que a gente tanto fala, ele é um tipo de rocha. O granito, certo? Que é usado tanto na construção civil, nas arquiteturas. A brita, certo? Aquela brita que a gente consegue encher para fazer a laje. Então, ela também é um tipo de rocha. Às vezes a gente consegue ver aquelas mensagens, inauguração do calçamento, certo? Então, aquelas inaugurações, aquele calçamento, aquela pedra, também é um tipo de rocha, certo? Então, são vários exemplos no cotidiano onde a gente consegue sim aplicar e relacionar as rochas com o nosso cotidiano. E aí as rochas, elas têm seus tipos. E quais são os seus tipos de rochas? Eu trouxe aqui para vocês 3 tipos de rochas, certo? As rochas magmáticas ou ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Quando eu estou falando de rochas magmáticas, são as rochas que são formadas, são provenientes do magma, certo? Que são é que lembram? Quem é que lembra que são esses magmas? Bem, são substâncias existentes no interior do planeta e de consistência pastosa, que ele é derretido a altas temperaturas, chega a ser a 700 graus, até 1200 graus, e o magma, ele pastoso, como ele é pastoso, ele se transforma em rochas através de uma solidificação, ele vai ficando muito sólido, e ele pode ser intrusiva ou extrusiva. Quando é uma formação intrusiva, é que se forma abaixo da superfície, certo? E quando é uma formação extrusiva, ela se forma sobre essa superfície. E aí eu trouxe 2 exemplos de rochas magmáticas para que vocês dêem uma olhada do cotidiano de vocês. A pedra pómez, por exemplo, que ela é usada, geralmente a gente consegue comprar essas pedras pómez em farmácias, em supermercados, que ela é usada muito para limpar o pé, certo? Para que essa pedrinha ela é bem leve, é uma das pedras, uma das rochas bem mais leve que existe, certo? E outro exemplo da pedra, da rocha magmática, é o granito. E depois das rochas magmáticas, o que é que se vem? Vem as rochas sedimentares. E o que são essas rochas sedimentares? Bem, quando eu falo de sedimentos, elas são compostas por lavas que são transportadas pelo calor, pelo gelo, certo? Pela ação do vento. E esse transporte, ele vai sendo acumulado em planaltos e vai formando crostas, certo? E uma das características dessa rocha, das sedimentares, é a estruturação de camadas, certo? Então, ela vem, e essas camadas, elas são muitas vezes responsáveis por recobrir corpos de animais, certo? Que foram mortos, e plantas. E é por isso essas rochas que dão origem aos famosos fósseis, certo? São as rochas sedimentares. Através da ação do intemperismo, que elas vêm fazendo todo esse processo, cobrindo, e ela acaba dando origem aos fósseis. Os exemplos das rochas sedimentares, eu trouxe para vocês essas imagens, certo? Vejam que essa primeira imagem você consegue ver nitidamente os fragmentos e os sedimentos. Essa é a segunda imagem, a de cima, é o arenito. E é o arenito que dá origem à famosa areia nossa, que a gente tanto conhece, né? Que a gente tanto precisa para a construção civil. Embaixo que eu falei dos peixes, então, um peixe morto, um animal morto, e através com o tempo do ação do vento, com a ação da chuva, que vai arrastando, vai transportando esses sedimentos e acabam formando os famosos fósseis. O outro tipo de rocha, não menos importante, que é a terceira, são as rochas metamórficas. Então, quando eu falo em metamórficas, eu estou falando de uma transformação, da metamorfose.
certo? Então, essas rochas metamórficas, elas são provenientes da transformação de outros tipos de rochas. Então, existe, por exemplo, a rocha magmática, que elas se transformam através de uma pressão, de uma grande pressão intensa, de altas temperaturas. É um processo que ocorre naturalmente, né? Em virtude do movimento intenso e constante do núcleo da Terra, acaba se formando outras rochas. Então, esse nome metamórficas, ele já vem relacionado com a metamorfose, é um processo de transformação. E é o seguinte, para finalizar, eu trouxe para vocês uma imagem, né, de exemplos do que seriam essas rochas metamórficas. Um dos exemplos é o famoso mármore, certo? A partir de um processo de altas pressões, de altas temperaturas que se transforma, por exemplo, de um granito para mármore. E o cartão postal que eu trouxe, o famoso, né, lá da cidade do Rio de Janeiro, o pão de açúcar, ele é um processo proveniente de uma rocha metamórfica. Aquilo foi todo um processo histórico que conseguiu, com toda a ação que eu falei, né, das pressões, das altas temperaturas, e conseguiu se transformar em essas rochas metamórficas. E agora sim, a última imagem, certo? Ela vem mostrando que é importante que vocês entendam que é todo um ciclo. Uma depende da outra. Uma rocha depende da formação da outra. Então, esse ciclo dessa rocha, ele é feito de forma processual. Vem do magma. O magma, ele pode sofre um processo de resfriamento. E aí, também esse processo de sedimentação e acaba se formando em umas rochas sedimentares. As rochas sedimentares, por consequentemente, após esses processos de pressões, de altas temperaturas, elas podem sim se transformar nas rochas magmáticas. Então, é importante que vocês entendam que existe esse ciclo dessas rochas e que nenhuma, que todas dependem da outra. Então, eu fico por aqui. Tchau, tchau.